Você já conheceu alguém que morreu em vida e renasceu depois? Pois essa é a história de Júlia, 55 anos, uma mulher que parecia destinada ao silêncio, mas que transformou suas feridas em cicatrizes que hoje brilham como medalhas de guerra. Júlia tinha 55 anos, mas o peso do tempo em seu corpo era maior que os números no calendário. Cada ruga em seu rosto parecia guardar uma batalha perdida. O cabelo, outrora negro e cheio de vida, agora exibia fios brancos como trilhas de neve em uma montanha esquecida. Ela se olhava no espelho e enxergava não apenas a idade, mas um passado que a esmagava. O casamento de 30 anos tinha terminado de forma cruel. O marido, que um dia prometera cuidar dela, partiu levando não só dinheiro, mas também sua autoestima. Como se não bastasse, Júlia havia enterrado o único filho em um acidente brutal, 10 anos antes. A dor daquela perda não cicatrizara. Apenas sangrava em silêncio, todos os dias. O mundo parecia rir dela. E foi em uma noite fria, sozinha em seu quarto, que Júlia pensou seriamente em desistir. Segurava uma caixa de remédios e acreditava que aquele seria o fim de sua dor. Mas algo aconteceu. Algo pequeno. Enquanto ela encarava os comprimidos, um bilhete amarelado caiu de dentro de um livro antigo. Era a caligrafia do filho. Mamãe, você é minha heroína. Um dia quero ser forte como você. Aquela frase atravessou sua alma como uma flecha. E naquele instante, pela primeira vez em anos, Júlia chorou não de desespero, mas de raiva. Raiva da vida. Raiva de si mesma. Raiva por quase abandonar a memória de quem a tinha amado de verdade. No dia seguinte, ainda com os olhos inchados, Júlia levantou da cama sem saber para onde ir. Mas decidiu dar o primeiro passo, viver. Não havia plano. Não havia dinheiro. Não havia ninguém. Apenas uma certeza: ou ela caminhava, ou morreria em vida. Começou pequena. Saía todos os dias para andar pelo bairro. O ar fresco batendo em seu rosto era quase uma lembrança de que o mundo ainda existia. Cada passo era um grito contra a dor. Depois veio o espelho. Júlia começou a se olhar de novo. A princípio, sentia nojo, mas forçou-se a se encarar diariamente, até conseguir sussurrar: eu ainda estou aqui. E então veio o corpo. Ela entrou em uma academia popular, com vergonha de ser a mais velha entre tantos jovens. Nos primeiros dias, quase desistiu. Mas cada gota de suor que caía parecia dissolver também as mágoas presas em seu peito. Foi quando descobriu que podia correr. Correr não apenas no asfalto, mas correr de si mesma. E, ao mesmo tempo, em direção a uma nova versão dela. Os meses passaram. Júlia, antes frágil e curvada, agora tinha postura firme. O olhar antes apagado agora carregava fogo. Ela não era jovem, mas tinha algo que poucos tinham, uma alma sobrevivente. Começou a compartilhar sua rotina nas redes sociais. Aos poucos, outras mulheres, viúvas, divorciadas, mães que perderam filhos, começaram a segui-la. Elas não viam apenas uma mulher correndo. Elas viam uma fênix. E Júlia percebeu, suas feridas não eram mais vergonha. Eram marcas de guerra. Eram histórias que inspiravam. Cada cicatriz contava uma vitória. O divórcio, libertação, a perda do filho, uma dor transformada em força para honrar sua memória. A solidão, o combustível para descobrir sua verdadeira voz. Em pouco tempo, ela estava palestrando em pequenos encontros, contando sua jornada. As pessoas choravam, riam e se levantavam ao final, como se tivessem recebido uma injeção de vida. Aos 55 anos, Júlia participou de sua primeira maratona. Não era a mais rápida, nem a mais preparada.
Mas cada quilômetro percorrido era um insulto ao destino que tentou destruí-la. Ao cruzar a linha de chegada, exausta e em lágrimas, levantou os braços para o céu. Naquele momento, não havia público, não havia aplausos, não havia premiação que importasse. Era ela contra ela mesma. E pela primeira vez em muito tempo, ela venceu. Hoje, Júlia não conta sua história com vergonha. Ela mostra suas feridas como quem mostra medalhas. Cada dor, cada queda, cada lágrima se transformou em prova de que desistir não é opção. Júlia um dia de manhã voltou a sentir um vazio, e soube que ainda lhe faltava algo. Ela perguntava o que me falta se já resolvi praticamente tudo. Ela viu que faltava Deus na vida dela. Começou a ler a Bíblia, orar e aceitou o convite da amiga para ir a uma reunião de oração em casa dela. Só aí, apenas aí ela começou a sentir completamente preenchida e ela se deu conta que era Deus que faltava na vida dela. E sempre que alguém lhe pergunta como conseguiu, ela responde sorrindo: minhas feridas tentaram me enterrar, mas foi das cicatrizes que eu floresci. Se você pensa em desistir, lembre-se de Júlia. Ela não foi escolhida pela vida. Foi destruída por ela. Mas decidiu se reconstruir com os cacos que restaram. E talvez você também possa transformar suas feridas em cicatrizes de vitória. Júlia pensava que sua maior vitória tinha sido cruzar a linha de chegada naquela maratona. Mas o destino, como se quisesse testá-la uma vez mais, colocou novos desafios em seu caminho. Pouco tempo depois, recebeu um diagnóstico inesperado, um problema cardíaco que exigia cuidados rigorosos. A primeira reação foi medo. Será que toda a luta até ali tinha sido em vão? Mas algo havia mudado dentro dela. A mulher que antes se via como vítima já não existia. Agora, ela encarava cada dificuldade como uma batalha a ser vencida. Eu não lutei tanto para parar aqui, disse em voz firme ao sair do consultório. E Júlia fez o que sempre fazia, transformou a dor em ação. Ajustou sua alimentação, intensificou os treinos de forma segura e, principalmente, mergulhou em algo que antes não conhecia: a disciplina da mente. Ela começou a orar e a meditar na palavra. Lia sobre resiliência, anotava todos os dias 3 motivos pelos quais era grata. A cada página escrita em seu diário, fortalecia não só o corpo, mas também a alma. O que Júlia não imaginava era o efeito que isso teria nas pessoas ao redor. Certa vez, uma jovem chamada Camila lhe enviou uma mensagem. Eu estava prestes a desistir da vida. Mas vi sua história e me senti inspirada a mudar. Júlia chorou ao ler aquilo. Pela primeira vez, entendeu que sua dor tinha um propósito maior: servir de farol para quem estava perdido na escuridão. Ela começou a viajar pelo país, compartilhando sua jornada em escolas, igrejas, empresas. Seu rosto, que antes refletia apenas sofrimento, agora carregava uma expressão serena, mas firme. No dia em que completou 56 anos, Júlia voltou ao mesmo quarto onde, um ano antes, quase desistira da vida. Sentou-se na cama, abriu o bilhete do filho e sorriu. As lágrimas ainda vieram, mas dessa vez não eram de tristeza, e sim de vitória. Júlia aprendeu que ter fé faz toda a diferença. Aprendeu que confiar em Deus é que muda tudo. Aprender a ser grata. Aprendeu que a sua vida tem sim um propósito e que tem uma missão para cumprir. Agora sim ela caminhada para o mais importante: